A epígrafe diz o seguinte: todo bem procede de Deus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glórias a Deus. Muito obrigado, Pai querido. Nós te louvamos por todas as coisas, Jesus. Muito obrigado por essa palavra que acabamos de ler, Senhor. O Senhor é o dono da palavra, é o Senhor quem fala, Senhor, é o Senhor que nos orienta. E nós queremos pedir nessa noite, meu Pai, orienta nossos corações. Orienta, meu Pai, aleluia, os nossos corações, meu Pai, para que a cada dia possamos, meu Pai, crescer no amor, temor do Senhor. Em nome de Jesus eu quero pedir, meu Pai, usa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, o Salmo 127 é um cântico de romagem, conhecido também como cântico de peregrinação. Esses salmos eram 15 salmos. Eles eram escritos para que os irmãos, o povo de Israel, quando subisse até Jerusalém por ocasião das festas, né, eles fossem recitando esse salmo ou cantando. Então, para que a viagem não ficasse penosa, eles se refugiavam na herança do Senhor, se refugiavam nesses salmos. E então, enquanto estavam indo para o templo, eles estavam ali cantando esses salmos, debaixo do sol, debaixo da sombra, na noite, né? Eles cantavam esses salmos até que pudesse chegar então em Jerusalém e lá comemorar as festas que eram feitas anualmente. Este aqui é um salmo didático. Apesar de romagem, também é um salmo didático. É um salmo de sabedoria, que esse título se dá justamente aos salmos, irmãos, que leva as pessoas a refletir sobre vários temas, sobre vários assuntos. E nesses salmos aqui, o sábio Salomão explora a família judaica, como eles deveriam viver diante de Deus, como eles deveriam acreditar em Deus. Então ele mostra aqui que é inútil para qualquer um deles, seria inútil para qualquer um deles se esforçar sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Deus. Todo o esforço, aqui o salmista mostra que, sem Deus, o esforço empregado por nós em qualquer situação vai nos cansar e nos desanimar. É justamente isso que Salomão procura mostrar para aquele povo. Não adianta você se preocupar com a sua segurança, não adianta se preocupar demais com a sua casa, não adianta se preocupar demais com o seu trabalho, não adianta, porque se Deus não tiver um negócio, nada vai bem, nada vai bem. Então, ou seja, para o cristão tem um grande refúgio chamado Jesus Cristo, e nós precisamos a cada dia confiar que nada que fizermos sem Ele, sem suas aprovações, sem a sua presença, pode dar certo. E ainda que temporariamente dê certo, meus queridos, nós vamos encontrar muito em breve realmente uma resposta para o nosso coração, de que não valeu a pena fazer a coisa dar certo sem a aprovação divina, sem a aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é interessante isso porque muitos se cansam facilmente,
Muitos se desanimam facilmente. Por quê? Porque procuram viver debaixo das suas próprias forças. Eles procuram viver debaixo das suas próprias forças. Eles procuram viver debaixo dos seus próprios conhecimentos. E eles procuram tomar decisões sem nenhuma participação divina. E logo então, quando vem a decepção, eles desanimam, eles param de caminhar, ou eles realmente param no meio do caminho e atrapalham quem está procurando chegar até o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, você pode ter certeza, irmãos, que esse cristão, ele é um cristão que anda de forma uniforme. Ele não tem altos e baixos. Ele está num caminho linear, que é o caminho para o céu. Não tem atalho, um dia sobe, um dia baixa demais. Não, esse cristão que coloca tudo nas mãos de Deus, ele com certeza é um cristão mais linear. Ele consegue enxergar Deus em tudo. Ele consegue chegar na solução em Deus em tudo. Por isso nada o desanima, nada o deixa preocupado em extremo, nada realmente o abala. Porque se Jesus está no barco, tudo vai bem. Não afunda, queridos. Pode vir o vento que vier. Se Jesus está no barco, fique tranquilo que a coisa vai andar e nós vamos chegar aonde Ele quiser. Aleluias! Aqui o salmista então mostra isso. E no verso 1 e 2 é interessante porque o salmista mostra a necessidade da dependência de Deus em um mundo onde somos constantemente encorajados a confiar em nossos próprios esforços, em nossas próprias capacidades. Nós somos assim. Hoje, irmãos, a psicologia, ela procura convencer o ser humano que o mais importante em tudo é ele mesmo. E se a felicidade dele existe, nada mais importa. Então, ou seja, quando nós falamos hoje, na psicologia moderna, ele diz o seguinte: o ser humano é o centro. Você precisa compreender que você tem que estar de bem com você mesmo. Você não precisa estar de bem com ninguém. Se você está de bem contigo mesmo, tudo vai bem. E a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que primeiro nós precisamos estar de bem com quem? Com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós, queridos, nunca estaremos no centro enquanto servimos ao Senhor. Enquanto servimos ao Senhor, Deus sempre será o centro de todas as coisas. E o seu ensinamento vai nos orientar que não importa se Ele estiver comigo. Se Ele está comigo, já tenho tudo na vida. Não preciso me preocupar comigo, porque se o Senhor está comigo, com certeza, queridos, nós vamos ser vencedores em qualquer situação. Em qualquer situação. O salmista também mostra que a confiança irrestrita no Senhor traz resultados prazerosos e positivos. Quando nós confiamos no Senhor, meus queridos, quando nós depositamos nele a nossa confiança de forma irrestrita, de forma realmente, meus queridos, olha, liberal, logo então nós vamos aprender o seguinte, que tudo que vem do céu é bom demais para a gente. Provérbios no capítulo 3, versículo 5 ao 6 nos diz o seguinte: o sábio aconselha da seguinte forma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, confiar no Senhor de todo o coração trará para nós, além de tudo aquilo que nós necessitamos, a felicidade também que tanto almejamos para nós, para o nosso lar, para o nossa convivência com os irmãos. Em tudo nós seremos felizes, se nós então depositarmos em Deus a nossa confiança.
Se nós não colocarmos o nosso coração dentro do nosso próprio entendimento, se nós temos a palavra de Deus, que é a voz do Senhor, como a grande compreensão de vivência, de vida, de temor a Deus, logo então seremos o quê? Abençoados pelo Senhor. E diz que até os nossos caminhos, quando estiver torto, Ele vai endireitar. Sabe por quê? Porque quando entregamos o comando das nossas vidas nas mãos de Deus, meus queridos, fique tranquilo, porque Ele vai nos orientar em todos os caminhos que nós devemos andar. Aleluia! E aos que confiam, meus queridos, nos cuidados de Deus, Isaías 41, 13, ele diz o seguinte: olha a recompensa. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Irmãos, diz para mim, é melhor ter a ajuda do homem ou a ajuda de Deus? Quando nós temos essa promessa aqui para as nossas vidas, Ele está dizendo o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso que diz a palavra? Logo então, quando o Senhor nos faz essa promessa, é porque Ele faz acontecer. O que nós precisamos fazer é o seguinte: confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para sermos recompensados pela misericórdia do nosso Deus. O verso 1 nos fala aqui sobre dois temas importantes. Primeiro, a casa, nosso lar, e a segurança desta casa. Para tudo nós precisamos da bênção e orientação divina. Salomão, irmãos, escreve esses salmos de sabedoria quando ele estava construindo o seu palácio, o seu templo, né? E ele percebe o seguinte: olha, Salomão optou pela sabedoria e não pela guerra. E logo então ele percebe o seguinte: ganhou tantos presentes, né, pastor? Ganhou tantas coisas, tantos presentes, vinha da onde ele nem pedia. E ele construiu com as melhores madeiras o seu palácio, com os melhores estuques, com as melhores coisas que existiam na época. Por quê, meus queridos? Todos queriam colaborar com Salomão. Logo então ele percebeu o seguinte: olha, se Deus não constrói, ele não precisou arrancar os cabelos pensando: da onde eu vou tirar as árvores, da onde eu vou cortar as árvores, da onde eu vou tirar tantas essas coisas, da onde eu vou buscar tanta riqueza. Deus trouxe a Salomão o necessário para que ele pudesse construir o seu palácio, construir o templo de Deus. E então Salomão, irmãos, ele escreve esse salmo de sabedoria, justamente para mostrar o quê? Que quando se está nas mãos de Deus, as coisas, irmãos, ele vem a favor. O vento sempre sopra a favor, não sopra ao contrário. E por mais que não esteja acontecendo o que nós gostaríamos que acontecesse com as nossas vidas, é porque Deus não quer. E nós precisamos compreender que a vontade dele, sendo soberana, nós seremos sempre o melhor dessa terra. E ele pode ter uma experiência com Deus. Deus o abençoa com riquezas, o suficiente para o sucesso das obras que ele havia começado. E quando ele fala da edificação da casa pelo Senhor, traz um significado que vai além do edifício físico. Ele abençoa não somente os projetos de edifício. Construir uma casa é muito bom, ou comprar uma casa é muito bom, não é? Todos que casam almejam ter o seu lar, para abrigar o seu lar, a sua casa. Todos. E Deus também pode estar nesse projeto. Ele abençoa não somente o projeto do edifício, mas também fundamenta os alicerces do nosso lar. Ele também fundamenta. Se Deus não constrói a casa, o nosso lar, meus queridos, dificilmente teremos um lar abençoado por Deus. É por isso que nós precisamos realmente abrir o coração e dizer: Deus, seja Senhor dessa casa, seja Senhor desse lar. E o que precisar ser construído, que o Senhor construa, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, conforme a tua orientação. Se nós parafrasearmos, queridos,
O apóstolo Paulo diz que somos templo do Espírito, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Logo então, meus queridos, se somos templo de Deus, a minha casa é templo de Deus também, e todos os cuidados de Deus precisam estar comigo, dentro do meu lar, aonde eu andar, aonde eu estiver. Eu sou construção divina, sou construção divina. Se Deus não me edificar, não adianta querer fazer isto. Se Deus não edificar a minha casa, não adianta fazer isso. Se Deus não edificar a minha casa, meu lar, não adianta eu batalhar para que seja uma grande bênção. Mas se Deus fizer isso, logo então eu crescerei dentro de um lar alicerçado pela misericórdia do nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nessas duas situações, seja uma conquista de uma casa material, seja a construção de uma casa espiritual, a dependência de Deus sempre será importante para se alcançar o sucesso necessário. Quero que minha família seja uma bênção. Quero construir um lar para a minha família também. Coloque Jesus lá. Se a gente colocar Jesus lá, tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar. Né? Eu, há 21 anos, comprei a minha casa, eu e minha esposa compramos a nossa casa. Deus havia feito já promessa por 3 vezes. E eu falava para ela: se Deus falou, eu vou comprar à vista. Se não comprar à vista, não foi Deus quem falou. Eu fiz uma prova com Deus. Se Deus falou, eu vou comprar à vista. Irmãos, de repente apareceu uma casa onde ela queria. E quando o rapaz falou o preço, cabia no meu bolso. Eu falei: está vendo que quando Deus fala, Deus cumpre. Poderia fazer o carnezão, ajudar Deus. E de repente, Deus falou. Eu acreditei, confiei. Minha esposa acreditou, nós oramos, buscamos. E Deus fez isso para abrigar a minha casa, abrigar o meu lar. Logo então, irmãos, quando Deus fala, a coisa acontece. Quanto à segurança, Deus sempre livrou o seu povo das guerras enquanto temiam a Ele. Se você pegar a história de Israel, quando o povo se voltava contra Deus, Deus entregava nas mãos dos seus inimigos. Mas quando o povo estava de bem com Deus, Deus tirava das mãos dos seus inimigos e livrava das mãos dos seus inimigos. Porque toda a segurança de Israel, ela foi projetada por Deus e ela foi levada muito a sério por Deus. Deus nunca brincou com Israel. Quando Israel temia a Deus, Deus lhe dava segurança. Mas quando eles saíam da presença de Deus, Deus os entregava à própria sorte. E no versículo 2 ainda fala justamente sobre isso, a questão do sentinela, meus queridos. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guarda a minha casa, se Deus não dá segurança à minha casa, não adianta eu arrancar os cabelos, não adianta, meus queridos, eu me estressar. É muito melhor pegar o meu lar, entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, proteja a minha casa, do que eu arrancar os cabelos e ficar extremamente preocupado. Toda a segurança está nas mãos do nosso Senhor. Por isso então, meus queridos, a escolha de Salomão para governar não se baseou em sua força militar ou habilidade política, mas na sua disposição de buscar a sabedoria divina. Senhor, como deve ser isso? Senhor, como se tapa aquelas brechas? Senhor, como se fortifica as muralhas? Senhor, então em tudo Deus estava presente. Por isso ele afirma que não adianta ficarmos extremamente preocupados com os perigos que nos rodeiam. É só permitir que Deus nos proteja de todos os males. E assim será. Provérbios 18:10 ele diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro.
Logo então, meus queridos, a nossa segurança provém do alto. Debaixo das asas nós estaremos seguros. Se nós estivermos debaixo das asas do nosso Senhor, nós estaremos protegidos. Se minha casa está debaixo das asas do Senhor, ela está protegida pelo Senhor. E é assim que nós devemos fazer. Eu tenho o costume de entregar minha casa nas mãos de Deus. Falo, Senhor, minha casa está nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor abençoe a minha vida. Eu sempre orei para não colher o que eu plantei quando era jovem, pastor. Eu sempre orei, falei, Senhor, não me deixa colher o que eu plantei, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas é claro, irmãos, que quando nós viemos a Deus, Deus perdoa os nossos pecados, joga no mar do esquecimento, não joga na nossa cara nunca mais. Ele esquece aquilo. Ele esquece aquilo. Nós começamos uma nova vida. E eu sempre agradeci a Deus, porque Deus jamais permitiu que o velho homem, ele sucumbisse, ele subisse novamente e trouxesse à tona coisas que eu fiz. Então seja, Deus é o nosso porto seguro. Deus pode cuidar do meu dia a dia, do dia a dia da minha família, do dia a dia da sua igreja. É Deus quem pode fazer isso. Todo cuidado provém do nosso Senhor. Paulo nos diz que não temos mais que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades espirituais que estão nas regiões celestiais. Se nós lutamos contra as potestades, nós precisamos estar cingidos de toda a armadura de Deus. E se estamos cingidos das armaduras de Deus, nós estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Logo então nós precisamos fazer isso. Nós conseguimos estar protegidos se nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Armadura de Deus, palavra de Deus. Estamos armados contra Satanás. Contra a minha casa não, Satanás. Sai daqui, bate retirada, porque a palavra de Deus diz que eu estou protegido pelo Senhor. Sai daqui. Precisamos ter essa segurança. Quando o diabo tentar te enganar, você diz, não, eu conheço bem. Filho, palavra de Deus é a minha especialidade. E por menos que conheça o Espírito Santo que está em mim, ele vai me orientar, me ajudar. Né? E assim as coisas caminham, as coisas andam, aleluias. É o Senhor que nos faz vencedor em nossas guerras, meus queridos. É o Senhor que nos faz vencedor em nossas guerras. Quando nós estamos em nossas batalhas, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é que nos faz vencedor. Se Deus está conosco, nós podemos dizer como Davi, no Salmos 23, versículo 4, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi disse, eu posso estar na sombra da morte. Se Deus está comigo, não temerei. Os perigos que nos rondam são vigiados por nosso Deus. Estamos protegidos por Ele. Nosso lar está protegido por Ele. Então todo perigo que nos ronda está sendo vigiados por Deus. Então se Deus não vigia, o sentinela é inútil. Deus está vigiando. O salmista diz o seguinte, que o diabo está sempre ao derredor, né? Procurando a quem possa tragar. Ele nunca está ao redor, está ao redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, está o sentinela, que é o Senhor nosso Deus, aleluia. Nós temos um sentinela que não nos larga nunca, está grudado na gente o tempo todo, e dizer aqui não, Satanás, sai para lá. Martinho Lutero, ele tinha um problema, né, de luta contra o diabo, né? Diz ele que lutava muito contra o diabo, e uma certa vez o diabo chegou até ele e falou assim, olha, Martinho Lutero, abra a porta do seu coração, né? Me abra a porta do seu coração. Ele disse o seguinte, olha, Jesus entrou no meu coração e trancou a porta por dentro, peça a chave para ele. Se ele abrir o coração, pode deixar, pode entrar e fazer o que você quiser. Mas se Jesus não abrir,
É o que nós precisamos fazer, entregar o nosso coração a Jesus, as nossas vidas a Jesus, o nosso lar a Jesus, a nossa casa a Jesus, nossos filhos para Jesus, entregar tudo nas mãos de Jesus e dizer: Senhor Jesus, é teu, e eu não temo nada, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Os perigos que possam me rondar, Senhor, estão sendo vigiados pelo Senhor. O Senhor conhece bem, o Senhor entende bem de guerra, está nas tuas mãos. O Senhor é o grande vencedor de todas as guerras, Senhor. Não há general como o Senhor, então tudo está em tuas mãos. No verso 2, queridos, vamos correr aqui para nós terminarmos. No verso 2, ele fala com os viciados em trabalho. Viciados em trabalho. Isso não quer dizer que ele ama os preguiçosos, né? Ele ama os preguiçosos de forma alguma. Aos preguiçosos, não só um sábio diz: olha, vai ter com as formigas, vai lá. De forma alguma ele ama os preguiçosos. O salmista aqui, ele diz: o homem deve trabalhar, mas não pode sacrificar o seu tempo com a família e com o próprio Deus. Ele não pode. Ele trabalha, mas o tempo com a família e o tempo com Deus não pode ser sacrificado. Não adianta muito o homem enriquecer e perder o seu lar, perder a sua salvação, né? Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens e para quem será? Não adianta. Salomão orienta o povo de Israel a ter um pouco de qualidade de vida. É isso que ele diz. Não adianta, irmãos, nós queremos trabalhar até tarde, cansar. É isso que nós vamos conseguir, é cansaço e enfado, né? Enfado. Porque Deus, ele dá àqueles que o temem enquanto dormem. O Senhor é aquele que nos abençoa. Enquanto nós sonhamos, o Senhor vai dizendo o seguinte: eu estou trabalhando. Irmãos, é coisa linda a palavra de Deus, não é? É coisa maravilhosa a palavra de Deus. Enquanto eu durmo, o Senhor está trabalhando por mim. Aquele lá no meu trabalho que está intentando mal contra mim, o Senhor está trabalhando lá, sabe? De repente, aqueles que realmente querem puxar o meu tapete, o Senhor está trabalhando lá, sabe? Deus está trabalhando em todas as coisas, né? De repente o diabo vai tentar realmente colocar alguma coisa perigosa para manchar a minha imagem. O Senhor vai estar trabalhando lá. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus. Logo então, meus queridos, é por isso que ele diz que não adianta, irmãos, aqui no versículo 2: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto nós estamos descansando, Deus continua trabalhando por nós. Por isso então, meus queridos, o salmista aqui, ele diz: tenha um pouco de qualidade no seu tempo enquanto você vive, filho. Adquira um pouquinho de qualidade de vida. É isso que você precisa fazer. Salomão orienta o povo então de Israel a ter esse pouquinho de qualidade de vida. Mas para isso, nós precisamos colocar Deus em nosso trabalho. Não comece o dia sem que converse com Ele em oração, pedindo para te dar sabedoria e um dia produtivo para a glória dEle. Para a glória dEle. É isso que nós devemos fazer. Enquanto família, ó Senhor, eu abençoo meu filho. Vai trabalhar, que o dia dele seja uma grande bênção. Eu estou saindo também, Senhor, que meu dia seja uma grande bênção, Senhor. Minha esposa. Nós precisamos buscar a Deus e dizer: Senhor, o nosso dia é teu. O salmista diz que sem o nosso Deus, levantar cedo e dormir tarde só trará cansaço. Se Deus está contigo no trabalho, em seu negócio, haverá descanso para a sua alma. Se Deus está conosco, haverá descanso para a nossa alma, né? Aleluias. Houve uma época que eu não descansava. Eu chegava na empresa, se ficasse um problema para o dia seguinte, à noite eu ficava a noite toda sonhando com problema.
O corpo adormecia, mas a mente ficava trabalhando. Aí quando chegava no outro dia, eu chegava na empresa cansado e o problema estava lá. Eu pensava que ficar sonhando com o problema, de repente resolvia o problema lá, né? Quando chegasse no outro dia lá, estava tudo resolvido. Até que um dia alguém falou assim: você conhece a chave do desliga e a chave dos liga, né? Aquele que quando você chega na empresa você liga ela, e quando você sai da empresa você desliga ela. Se não conhece, procura onde está, porque ela tem em algum lugar na sua cabeça. Em algum lugar na sua cabeça está. É o liga e desliga. Saiu do trabalho, desliga. Filho, não adianta sonhar com o problema, não adianta pensar com o problema, não adianta quebrar a cabeça com o problema, que amanhã ele vai estar lá, te esperando um sorrisão, com aquele sorrisão na cara, sabe? Vem cá, que hoje eu vou tarzanar o seu dia, vou acabar com o seu dia. O problema vai estar lá, né? Você precisa fazer o seguinte: chegou em casa, muito obrigado, Senhor, pelo dia que tive, Senhor. Te agradeço, Senhor. Agora estou com a minha família, estou na minha casa. Agora é a minha casa. Senhor, agora eu vou ter um tempo contigo, é o meu tempo contigo. Senhor, agora eu vou ler a palavra, Senhor. A palavra agora é mais importante. Esquece. Por quê, meus queridos? Deus é quem abençoa o seu trabalho. Se Deus não abençoar, não adianta espernear, não adianta fazer nada acontecer. Problemas existem para nos fazer crescer, não para nos fazer ficar sem dormir. E eu compreendi o seguinte: esse botão eu preciso achar ele rapidamente. Quando eu achei, não trouxe mais problema nenhum do trabalho para casa. Sabe por quê? Porque na minha casa eu preciso ter um tempo de qualidade com os meus filhos, com minha esposa, com Deus. Eu preciso ter um tempo de qualidade com essas coisas. Eu preciso ter um tempo de qualidade com o meu sono também. Tudo bem, meu sono não passa de 6 horas. Mas não tem problema que seja um tempo de qualidade com o meu sono também. Por quê? Porque Deus é quem pode me trazer essa tranquilidade para que a coisa aconteça. Se Deus está contigo no trabalho, em seu negócio haverá descanso para a sua alma. Não perderá o sono por isso. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele diz o seguinte: lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é porque ele vai cuidar de vocês. Pedro diz: lance sobre ele, porque ele já tem cuidado de vocês. É interessante que Pedro, ele traz um futuro para a sociedade, mas quando se trata de Deus, ele trata de presente, que Deus está conosco, por mais que esqueçamos em algum momento, por menor que seja o momento, mas olha, Deus nunca vai nos abandonar. E no verso 3 em diante, então, ele mostra a importância de um tempo de qualidade com a nossa casa, meus queridos. Há muitos que acham que os filhos são um fardo a ser carregado, né? Hoje em dia ninguém quer ter mais filho, né? Hoje em dia parece que tem países com problema de mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra está envelhecendo e a juventude não quer mais saber de filhos, porque filho se tornou um fardo para essa turma de hoje. Se tornou um fardo. Mas o salmista nos mostra pela perspectiva divina que eles são herança do Senhor. Logo então, meus queridos, herança são direitos herdados por alguém. Os filhos são herança de Deus. Deus, ele criou Adão e Eva, tornou Eva fértil, para que pudesse gerar filhos. E diz: olha, depois disso, olha, eu quero que vocês povoem a terra. Tem um monte. É uma ordem divina. É uma ordem divina. Povoem a terra. Foi isso que Deus disse. E quando o salmista diz o seguinte: olha, quando eu entendo então que filhos são bênçãos, que são heranças de Deus, e nesse caso nós herdamos diretamente de Deus os nossos filhos, como uma recompensa que vem do alto, que vem dos céus. E quando nós compreendemos que, sendo um presente de Deus, deve ser muito especial para a gente. Logo então, meus queridos,
Quando eu recebo o presente de Deus, que é um filho, eu preciso compreender o seguinte, que não há nada mais importante debaixo de Deus do que essa pessoa. Filho, a filha, não existe mais nada importante, nada mais importante. A minha vida passa a ser dela, a minha vida passa a ser dele. Você passa a trabalhar para ela, para ele. É assim que as coisas acontecem, porque essa recompensa vem do alto. E nós precisamos compreender, meus queridos, sendo presente então, tem que ser especial para a gente. E quando nós entendemos nossos filhos como herança do Senhor, nós compreendemos também que a criação deve ser com a orientação dele, com a orientação do Senhor. Filhos, herança do Senhor, Deus que me deu. Glórias a Deus por isso. Logo então, eu preciso fazer como Ana, não preciso trazer aqui e falar, pastor Pedrosa, está entregue no templo, filho, né? Mas Ana diz, ele vai servir a Deus. Samuel serviu no templo, mas o meu filho não precisa servir aqui no templo, mas ele pode servir a Deus lá em casa, ele pode servir a Deus lá no trabalho, ele pode servir a Deus onde ele estiver, onde ele estiver. E eu preciso entender então, que eu preciso criar esse filho, para que como herança do Senhor, possa dar glória ao Senhor, possa glorificar ao Senhor, em toda a sua vida, em todos os seus momentos, em todo o seu viver, em todas as suas ações, eles possam glorificar ao Senhor. Olha o que diz o verso 4, meus queridos. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Juventude aqui fala da fertilidade. Quanto mais jovem, maior facilidade de gerar filhos, tem mais energia para trabalhar, tem mais energia para educar, não é verdade? Quanto mais jovem, mais energia se tem para que essas coisas aconteçam. Então, isto é juventude. Mas os filhos, como flecha nas mãos do guerreiro, pertencem ao pai e à mãe. Pertence justamente ao pai e à mãe, independente se seja jovem, se seja mais velho. Mas esta responsabilidade do filho, como a flecha nas mãos de um guerreiro, ele está realmente nas mãos dos pais. Meus queridos, e a flecha nas mãos de um guerreiro não tem vida própria. Ela não tem vida própria. Ele põe na mão e ela sai para onde ela quiser. Não, ele tem que apontar muito bem para o alvo, para poder realmente ter sucesso naquela empreitada. Vai obedecer à direção escolhida. É isso que vai acontecer. Quando o guerreiro, ele empunha a sua flecha e atira, ele tem sempre um alvo a ser alcançado. E então o objetivo dele é fazer com que a flecha atinja o alvo. E é necessário, meus queridos, compreendermos, enquanto pais, que quem não administra bem a herança, perde tudo e depois abre as portas do arrependimento. Há quantos pais arrependidos por ter Samuel na cadeia, por ter Elias na cadeia, por ter Jonas na cadeia, por ter Mateus na cadeia, por ter Lucas, por ter João. Há quantos pais se arrependem de repente por não ter direcionado a flecha de forma correta, para que ela pudesse atingir então o alvo. Provérbios 22, verso 6 nos diz: instrua, treine a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você entende? O sábio quem disse? Se instruirmos, vai crescer no temor do Senhor. Se a gente aponta a flecha na direção correta, se as flechas são apontadas para o alvo que é Cristo, e orientados a temê-lo, desde sua meninice crescerão temendo a Cristo. Nós precisamos mirar a flecha
para o ponto certo. Tenho 2 filhos, graças a Deus, 2 filhos maravilhosos. E o primeiro filho, quando começou a aprender a ler, minha esposa foi lá no centro, comprou uma Bíblia ilustrada, né? Aquela que tem desenhinhos, né? Que contava as histórias. Então eles aprenderam a ler na Bíblia ilustrada. É incrível como eles traziam dúvidas para a mamãe, né? Depois trazia dúvida para a mãe, às vezes para o pai. Glórias a Deus. Então o que acontece? Aquilo ali foi um ponto de partida para que a gente pudesse ter um pouco de intimidade espiritual com nossos filhos. Li as histórias, mãe, por que acontecia isso? Mãe, por que acontecia aquilo? Pai. E aí a gente tinha a oportunidade de sentar e conversar sobre Deus com eles. Foi com o Jonatas e depois foi com o Natan. E os 2 deram muito problema na escola bíblica dominical, irmãos. Que chegavam na escola bíblica dominical do juvenil já sabendo de muita coisa. E o professor tinha problema com eles. Por quê, irmãos? Aprenderam desde cedo a ler a Bíblia Sagrada, ainda que numa Bíblia ilustrada. A flecha estava sendo apontada para Deus. Nós tínhamos um temor muito grande que nossos filhos pudessem crescer e temer ao Senhor, assim como nós vemos esses jovens na casa de Deus aqui. Isso não tem preço. Não há nada que pague isso. Logo então, irmãos, eu conto da minha experiência, mas eu tenho certeza que cada pai aqui tem a sua experiência, cada mãe tem a sua experiência própria também. E então, meu filho mais velho foi para fora do Brasil, eu e a mãe conversando o que será dele e a esposa. Vamos orar. E para nossa surpresa, hoje ele é útil no reino de Deus lá também. Muito útil no reino de Deus. Estão tocando lá, participando do louvor, participando da obra de Deus ativamente, graças a Deus. O mais novo participando aqui também. E a gente sempre disse para os 2, tenham sucesso na vida, mas Deus nunca deve ficar por baixo, ou comparado ao sucesso, sempre tem que estar por cima. Sempre olhe para cima e lembre que Deus é o principal alvo da sua vida. Nós precisamos trazer essa orientação. Flecha na mão do guerreiro, apontando para o alvo, é isso. São os pais que pegam os seus filhos ainda novos e dizem o seguinte: eu vou orientar debaixo da graça de Deus, do conhecimento da Bíblia Sagrada, o caminho que os meus filhos devem trilhar. É assim que nós vamos fazer. Isso é flecha nas mãos do guerreiro. Atingir o alvo, e que esse alvo seja Cristo, que seja o Senhor das nossas vidas. Se as flechas são apontadas para o alvo que é Cristo e orientados a temer, então nós devemos, desde a sua meninice, eles vão crescer no temor do Senhor. Efésios no capítulo 6, versículo 4, é um versículo bastante interessante. Todos aqui viveram uma época em que os pais gritavam muito com os filhos e descia o rei, o couro mesmo. Não sei, o pastor Pedroso não tem cara de que apanhou muito, né? Quando era garoto. Mas meu pai tinha um cinturão de couro que ficava atrás da porta, que era especialista em cortar o couro das costas. Então ficava lá, ele não usava o cinturão, era só para um fim, né? Era o psicólogo. A gente passava ali, sabe, na salinha do psicólogo, e o psicólogo dava um jeito na gente, rapidinho, né? Mas olha só, meus queridos, por falta de conhecimento, porque olha só o que diz Efésios 6, no capítulo 4, no capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes, não irritem. Você é burro, você é chato. Vai para lá, vai para o seu quarto. Não irrite seus filhos, né? Não façam isso com eles. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do
É por isso que desde criancinha, pegou novinho, mire a flecha, querido. Mire a flecha. O alvo é Jesus Cristo. Pronto, a partir dali tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples. É por isso que os pais precisam conhecer mais de Bíblia do que os filhos. Porque se os pais conhecem mais de Bíblia do que os filhos, há grande chance dos filhos crescerem conhecendo Bíblia e ser uma bênção na casa de Deus por onde quer que eles andem. É assim, né? E aí eu fiquei sabendo que ele está até pregando onde ele está. Falei, meu Deus, isso para mim não tem preço. Deus é o construtor, Ele é o sentinela, quem dá fruto ao nosso trabalho, e também Deus é o alvo a ser atingido. É isso que nós aprendemos nesse texto. Deus como construtor, a base da minha casa, a base do meu lar. Deus como sentinela da minha casa. Senhor, abençoe a minha casa para que o diabo nunca entre e faça arruaça. Ele é o sentinela. Ele é aquele que dá fruto ao trabalho, para que eu possa também, meus queridos, ter tempo de qualidade para cuidar da minha casa, da minha família. E Ele também é o alvo a ser atingido. É Jesus que é o alvo da minha casa, é Jesus que é o alvo da sua família. Logo então nós precisamos fazer o quê? Perseguir isso em nome de Jesus, para sermos abençoados por Ele. E aí ele termina dizendo, olha, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus queridos, na época era comum os pais terem muitos filhos, 10, 12, 15 filhos, muitos filhos. Porque, irmãos, quanto mais filhos, todo mundo trabalhava na roça. Quanto mais filhos, mais prosperidade o pai tinha, porque os filhos vinham com o pai, com os pais, e os filhos então ordenavam aos serviçais dos pais o que fazer, e os pais prosperavam também. E quanto mais filhos também, quando ele tinha alguma causa a ser resolvida, normalmente nas portas da cidade existia ali um pequeno tribunal, aonde as pessoas chegavam ali, apresentavam seus problemas ou algumas queixas. E se houvesse alguma queixa quanto o pai que tivesse muitos filhos, logo então aquele pai recebia o consolo e o conforto dos filhos. E quanto mais filhos falando para o pai, pai, seremos vencedores, pai, nós estamos contigo, nós estamos com o Senhor. Mais fortalecido o pai ia para a causa, para procurar ganhar a causa e provar que ele não era devedor, Logo então, meus queridos, filhos eram a bênção para a casa, assim como nos dias de hoje. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Glórias a Deus por isso. E é por isso que então nós precisamos fazer o quê? Orientá-los sempre, estar temendo a Deus. E por mais problemas que hajam, né, eles serão vencedores em nome de Jesus, porque estamos com o Senhor à frente, é Ele quem se compromete. Amém? É Ele quem se compromete. Se Deus se compromete, meus queridos, nós estamos tranquilos, abençoados. Podemos ter bom sono, nós podemos realmente descansar no Senhor. Aleluias. E é assim que fazemos. Amém? É assim que vamos fazer, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora, vamos fazer uma oração, pastor, pode?